criançada querida! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu estou ótima e muito animada para a gente começar o nosso encontro semanal com os ensinamentos de Jesus. A nossa aulinha de evangelização do Centro Espírita Paulo de Tarso. Bem, vamos então nos preparar com a nossa prece inicial. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente e rogando: Jesus, amigo, sê conosco mais uma vez. Aquece o nosso coração e ilumina a nossa consciência com os teus ensinamentos de amor. Que assim seja. Bem, na semana passada, nós tivemos uma pausa na evangelização por causa do feriado do 7 de setembro. Então, a última aula da nossa turma foi na semana retrasada, quando a Silviane nos falou sobre a humildade, essa virtude tão importante, contando a parábola de Jesus sobre os últimos lugares. Vocês se lembram? Então, ela nos explicou que nós somos todos diferentes uns dos outros e que temos também facilidades e dificuldades igualmente diferentes, é estranho, né? Mas também diferentes. Por isso, nós não devemos nos achar melhores do que ninguém, porque, na verdade, as nossas habilidades e os nossos talentos são complementares entre as pessoas. E juntos nós somos mais fortes e podemos ser mais felizes. Então hoje eu vou contar para vocês uma história real, não aquelas historinhas de contos infantis, mas uma história de verdade, de alguém muito especial, que viveu há muitos anos atrás e que é o responsável por hoje nós sermos espíritas. Nós vamos falar sobre Allan Kardec. Ele foi o codificador da doutrina dos espíritos, ou espiritismo, e é para todos nós um grande exemplo de humildade. Nós vamos começar a nossa conversa contando um fato muito curioso que foi determinante para o surgimento do espiritismo. Há muito tempo atrás, no século XIX, lá na metade dos anos 1800, na França, na cidade de Paris, começou a acontecer um fenômeno muito curioso. As mesas de um salão de clube começaram a se mexer. E parecia que elas se mexiam sozinhas, porque não tinha nada, nem ninguém ao redor delas que produzisse esses movimentos. No começo, quando isso começou a acontecer, as pessoas ficaram muito espantadas. Eram acontecimentos muito estranhos. Mas depois elas começaram a usar isso como um divertimento. E elas faziam uma brincadeira de salão com esses fenômenos estranhos, que se tornou muito popular na França daquela época. Até que um dia, um rapaz resolveu chamar um amigo para tentar descobrir o que de fato estava acontecendo com aquele fenômeno que era chamado de as mesas girantes. Esse amigo era alguém muito inteligente, muito estudioso, conhecido como o professor Rivail, que por ser um pesquisador muito sério, não quis saber de ir lá. Ele achou que tudo isso era uma grande bobagem. E aí vocês devem estar me perguntando: ô Mônica, mas que história maluca é essa de mesas que giram sozinhas? E o que isso aí tem a ver com Allan Kardec?
E eu digo, calma, pessoal, vamos ouvir a história que a gente já vai chegar lá. Aqueles fenômenos estranhos não paravam de acontecer. E de tanto o amigo insistir, o professor Rivail acabou indo até lá para ver o que de fato estava acontecendo. Ele observou e viu que as pessoas estavam tentando falar com as mesas, se comunicar com elas. E já que mesas são objetos inanimados, o professor continuou estudando muito atentamente até descobrir que aqueles fenômenos eram, na verdade, produzidos por espíritos desencarnados que desejavam se comunicar com os encarnados que estavam ali presentes. Ele descobriu que existem pessoas que têm em seu corpo uma condição propícia que permite que elas consigam perceber a influência dos espíritos desencarnados. É aquilo que hoje nós conhecemos tão claramente como mediunidade. E que certamente sempre havia alguém assim naqueles encontros ao redor das mesas, e os espíritos se utilizavam da substância dessas pessoas para produzir os movimentos das mesas. Então o professor Rivail começou a realizar reuniões com um novo propósito, não mais o de divertimento, mas de estudo e de pesquisa séria e responsável. Nessas reuniões, ele descobriu tratar-se de um grupo de espíritos superiores enviados por Jesus que vieram explicar as leis espirituais que ainda eram muito pouco conhecidas pela humanidade. E eles estavam tentando, na verdade, chamar a atenção das pessoas para esses fatos. Ele aceitou, então, o professor Rivail, a missão de organizar esse novo conhecimento que chegava de uma forma diferente. Uma vez, numa dessas reuniões, o professor Rivail recebeu a mensagem de um espírito superior que disse conhecê-lo de outras vidas e que o seu nome, numa outra época, tinha sido Allan Kardec. Daí, ele começou a se dedicar a estudar o mundo espiritual por meio das perguntas que ele fazia para os espíritos. E ele não queria ser enganado. Então, sendo um cientista, ele utilizou um método científico para desenvolver esse estudo tão importante. O método era assim: ele fazia a mesma pergunta para diferentes médiuns e só considerava válidas as respostas que viessem iguais. Ao terminar, ele publicou o seu estudo em forma de livro, que foi chamado O Livro dos Espíritos. Nesse livro, os espíritos explicavam de maneira bem didática sobre Deus, sobre a natureza espiritual, o porquê estamos nesse mundo, por que reencarnamos tantas vezes, sobre as leis de Deus e também sobre Jesus e os seus ensinamentos. O professor Rivail publicou o seu livro, quando ele concluiu esse estudo, no ano de 1857. E a partir daí, ele passou a assinar todas as suas obras como Allan Kardec. E foi assim que nasceu o Espiritismo. Legal, né? E vocês querem saber mais sobre a vida desse professor tão inteligente? Então eu vou contar. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, em 1804, lá no comecinho do século XIX. O seu nome completo era
Hippolyte Léon Denisard Rivel, ou Rivail, como a gente fala em português. Mas como vocês já sabem, ele usou o pseudônimo de Allan Kardec para assinar os livros espíritas que ele publicou. Quando criança, Kardec era um menino muito inteligente, curioso e estudioso. Na sua juventude, ele se interessava pelos estudos de ciência e de filosofia. Muito cedo, ele foi estudar na Suíça com o professor Pestalozzi, que era um importante pedagogo da Europa naquela época. E ele se tornou rapidamente um dedicado discípulo desse pedagogo. Para vocês terem uma ideia, desde os 14 anos, ele já ensinava tudo o que sabia para os outros. Ele sabia falar muitas línguas, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. E ainda conhecia também holandês. Allan Kardec foi, na vida adulta, um grande professor. E ele era também uma pessoa muito caridosa. Durante vários anos, na vida adulta, ele deu cursos gratuitos de química, de física, de astronomia, de anatomia comparada na sua própria casa, para as pessoas necessitadas. Ele era também escritor de livros didáticos, livros pedagógicos de aritmética e de gramática, e traduzia livros do inglês e do alemão para o francês. Vejam como era importante essa figura tão querida nossa hoje, né? Bem, em 1832, quando ele tinha 28 anos, ele se casou com a senhora Amélie Boudet, e que também era professora. E eles nunca tiveram filhos. E foi só em 1854, quando ele já tinha 50 anos, que Allan Kardec ouviu falar pela primeira vez nas mesas girantes. E aí, bom, essa parte da história vocês já conhecem, né? Bem, ele se tornou mundialmente conhecido depois do lançamento do Livro dos Espíritos, como o codificador da doutrina espírita. E nós falamos codificador e não fundador ou inventor, porque, na verdade, Kardec não inventou a doutrina espírita. Ele só organizou e codificou as informações que foram trazidas pelos espíritos superiores em nome de Jesus. A missão de Allan Kardec não foi fácil, porque a revelação da doutrina espírita iria transformar o mundo inteiro e muitos inimigos colocaram vários obstáculos no seu caminho. Ele teve, durante a sua vida e o seu trabalho, ele teve que sacrificar o seu repouso, a sua tranquilidade e até mesmo a sua saúde para poder cumprir essa tarefa também. E para cumprir uma missão desse porte, não era suficiente ter inteligência. Foi necessário também ter humildade, modéstia e desinteresse. E ele cumpriu totalmente a sua missão. Allan Kardec morreu aos 65 anos por um agravamento das suas condições de saúde. Mas ele deixou para nós, de presente para a humanidade, além do Livro dos Espíritos, outros 4 livros que compõem a doutrina dos Espíritos. Foi o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês já conhecem bem.
porque ele é aquele que nós usamos nas nossas casas todas as semanas para fazer o estudo do Evangelho no lar. E vocês sabem o que é mais interessante sobre essa codificação da doutrina dos espíritos? É que os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores, eles vieram relembrar a importância e esclarecer melhor todos os ensinamentos de Jesus. Nada do que foi trazido por eles contrariava o que Jesus já havia ensinado quando ele passou aqui pela terra. E é por isso que nós dizemos hoje que ser espírita é também ser cristão. E essa é a nossa história de hoje. Muito bem, pessoal. Para fixar melhor todos esses ensinamentos, vocês estão recebendo 2 atividades para imprimir e para completar. Então, bom trabalho! Eu desejo para todos vocês uma semana maravilhosa e até o nosso próximo encontro. Um grande beijo no coração de cada um.